Pronto. Então, nós estamos... Hoje é aula de redação, né? E hoje nós estaremos com... nós estamos aí com... Deixa eu fechar aqui. Com o último assunto deste primeiro capítulo aqui deste volume, que no caso é o capítulo 4, né? Nós vamos falar sobre o último tópico aqui, na parte de redação. Aí nós fechamos esse conteúdo, esse capítulo em relação à redação, tá? E aí nós vamos praticar fazendo exercícios, depois eu passo no roteiro, vou postar roteiro amanhã, né? E aí eu passo alguns exercícios do caderno de atividade. Com isso, com esse assunto de hoje, nós fechamos o assunto do capítulo 4, que é o primeiro aí da apostila, volume 2, do segundo bimestre aí, combinado? Então, eu estou com vocês na página 17, onde está escrito assim, prática de oralidade, diálogo argumentativo e por contra-argumentação. Então, não há necessidade de vocês copiarem nada, porque este roteiro e esta aula vai depois no Google Classroom também, tá bom? Só preste atenção, tá dando para todo mundo ver aí, né? Olha só, até agora, desde que nós começamos a estudar a dissertação, nós sempre falamos em argumentos, né? Sempre falamos em argumentos. Então, o argumento nada mais é daquela direção do seu ponto de vista, né, em relação a alguma coisa que você vai defender, a sua tese. Então, vamos assim nos transportar para a Grécia Antiga, né? Na Grécia Antiga, desde os tempos, né, de lá da Grécia Antiga, os tempos remotos, nós vimos, eles já estudavam, eles já tinham um diálogo argumentativo, né? O que é esse diálogo argumentativo? Ou seja, uma conversa entre duas pessoas, vamos dizer assim, e o emissor da mensagem, né, que está defendendo algum ponto de vista, solta alguns argumentos, né, alguns questionamentos em relação ao tema que está sendo a conversa, né, ao assunto que eles estão ali conversando, e aí ele joga alguns argumentos, né, para que, e tenta argumentar, gente, um diálogo argumentativo nada mais é do que você convencer o outro do seu ponto de vista estar certo. Então, ali, né, eu coloquei uma figurinha aqui de dois gregos aí, né, nos tempos antigos, em que eles estavam mantendo um diálogo aqui, e esse diálogo é um diálogo argumentativo, né? O que vem a ser um diálogo argumentativo? Nós vimos bastante isso no decorrer desse bimestre, um texto argumentativo. O diálogo não difere, a única coisa é que é falado. Então, lá na Grécia Antiga, eles, de certa forma, dissertavam aí, né, na forma de diálogo. Então, eles colocavam o ponto de vista, né, e tentava aí convencer quem estava escutando de que as suas afirmações, né, de que seus argumentos estavam corretos, tá? Isso é um diálogo argumentativo e a gente nem precisa chegar até a Grécia e voltar até a Grécia Antiga para saber disso. Mas na Grécia Antiga já se praticava, né? Veja aqui que aparentemente essa foto são juízes, né? É alguma coisa ligada assim ao ramo da justiça, né? Então eles estão aí, dá a impressão que esse primeiro aqui está passando, né? Os argumentos, está dialogando com o seu companheiro aí, expondo os seus argumentos, ok? Aí, que método é esse?
né, dessa conversa de diálogo, esse diálogo argumentativo? Era através da dialética, né? Então, era denominado na Grécia Antiga o método dialético. O que é isso? O que é esse método dialético, né? Esse método dialético trata-se também de um gênero textual de caráter persuasivo. Olha lá, lembra que eu falei no início aqui? Um caráter de persuadir quem está ouvindo, né? Quem está participando do diálogo. Persuadir, alguém lembra o que é persuadir? Eu não lembro, não, Pro. Persuadir é o mesmo que convencer. Nós não estamos falando de dissertação o tempo todo, e a hora que você vai desenvolver os seus argumentos aí sobre a tese que você colocou inicialmente, você não vai tentar convencer o leitor de acreditar que os seus argumentos sejam os corretos, né, os argumentos de vocês. Então, isso é persuadir, é convencer, né, alguém que está escutando, no caso, na Grécia Antiga, o diálogo, ou até mesmo hoje existe o diálogo argumentativo, né? Quando nós não estamos fazendo a dissertação, nós estamos dialogando, né? E aí a gente usa desse tipo de segmento, né? Então, esse gênero é um gênero textual que faz com que o emissor da mensagem tenta convencer quem está escutando, o receptor, tenta convencer de que os argumentos dele sobre determinado assunto estão corretos, são os corretos, né? Olha só, em que os diferentes intervenientes defendem o seu ponto de vista, hein? Vamos? Tá vendo? Relativamente a um tema num registro marcado pelos princípios de cortesia. Olha só, a princípio, quando nós iniciamos um diálogo, nós sempre somos muito gentis, né? Um tom de cortesia, né? Para quê? Para você, isso é proposital, para que você, na hora que você jogar os seus argumentos, né? Isso é uma tática, o leitor acreditar naquilo que você está falando e concordar com aquilo que você está falando, né? Então, era um princípio, assim, de cortesia. Olha só, em cada uma das intervenções, as diferentes perspectivas devem ser defendidas de forma concisa e sustentadas com argumentos válidos. Ou seja, gente, já estou, assim, falando desde o início, né? Em textos argumentativos, em diálogos argumentativos, você vai defender a sua tese por meio de informações que são verdades. Você não pode ter dúvida quanto a esse tipo de informação. A informação tem que ser bem precisa, você tem que ser, os seus argumentos têm que ser bem sustentados para que o receptor acredite e fique convencido de que você está certo, né? Então, olha só, em confronto com os de outras pessoas, e muitas vezes partindo da refutação da opinião contrária expressa por um dos interlocutores. Aí nós já vamos entrar numa outra questão que eu vou falar mais para frente. Até agora, vamos pensar que o receptor da mensagem esteja concordando com você. Beleza, aí é melhor ainda, né? Então, aí eu coloquei um quadrinho aqui, né, sobre esse método dialético que era praticado desde a Grécia Antiga. Olha só, na Grécia Antiga, a dialética equivalia ao diálogo, né? Quando se fala em dialético, método dialético é método diálogo, tá? Passando depois a ampliar-se da dimensão restrita para o diálogo, exercício do movimento pela argumentação, tá? A dialética tornava-se um diálogo argumentativo e conflitivo. Olha só,
quando você defende uma tese, vamos supor, quando você defende alguma ideia, né, e você tenta convencer quem está escutando ou quem está lendo que a sua ideia é de verdade, é verdadeira, que é aquilo que eles têm, que é mesmo, e a pessoa discorda de você, gera aí um conflito, né? O que é conflito? Eu estou até estudei isso estudo isso com os segundos anos, e eu vou passar um pouquinho daquilo que a gente fala sobre conflito. O que vocês imaginam que é um conflito? Vamos supor, eu estou conversando aqui com vocês, estou abordando um assunto, né? Pode ser um assunto polêmico, geralmente são assuntos polêmicos que geram conflitos, né? Aí, um de vocês não concorda com aquilo que eu estou falando, certo? Aí você vai dar a sua opinião, o aluno aqui, vamos supor, que não concorda comigo, vai colocar aí o argumento dele, né, sendo contra você, né, não indo a seu favor. Essa contrariedade acaba por si só, gerando um conflito, né? O que é, na verdade, um conflito? Um conflito é quando você tem, num diálogo ou numa conversa com uma ou mais pessoas, o conflito ele se dá pela divergência de opiniões. Então, há quem se engana que um conflito é uma briga. Não chega a ser uma briga, chega a ser o quê? O conflito, na verdade, é divergências de opiniões, onde as partes, né, colocam os seus argumentos, defende lá os seus argumentos, e aí as diferentes opiniões é que causa esse conflito. Né? Eu até comentei lá com os alunos do segundo ano, que eu vou comentar com vocês também aqui, que conflito é diferente de confronto. Você conflitar com alguma pessoa é você expor as ideias que são divergentes àquela pessoa que você está conversando. Agora, você confrontar com essa pessoa, aí gera briga. Né? Aí não cabe aí uma discussão saudável. A partir do momento que o conflito vira confronto, aí a coisa ficou meio complicada. Né? Então, quer dizer que o conflito é diferente de confronto. Conflito é saudável num diálogo. É muito saudável a existência de um conflito, né? Vamos supor, nós estamos aqui discutindo, como hoje, de manhã eu discuti o livro, continuei a análise, que nós vamos fazer isso na próxima sexta-feira, e alguns discordavam, outros não, um concordava, outro discordava, então aí gerou um conflito entre o nosso diálogo. Esse tipo de acontecimento, esse tipo de conflito é muito saudável. Por quê? Porque você começa a ouvir opiniões diferentes, né, da sua. E aí, essa discussão, no final, a gente chega a um denominador comum, né? A gente resolve da melhor maneira possível. Então, gente, o conflito é necessário. O conflito é necessário para um diálogo, né? Porque aí você vai ver a opinião de outros, né? E aí também, quem sabe, você até acaba mudando de opinião. Mas isso é na questão de diálogo, tá certo? Então, é isso. Então, a dialética, o diálogo, né, tornava-se um diálogo argumentativo e, ao mesmo tempo, conflitivo, que envolvia contrapontos diferentes numa relação comunicativa. Isso existe a todo momento, né? Eu posso estar falando uma coisa aqui, um aluno levanta a mão e fala, professora, não concordo com você, por isso, isso e aquilo. Perfeito, né? Quando, a partir do momento que um aluno passa a não concordar comigo, ou alguém passa a não concordar, isso já gerou ali um conflito. Aí isso é motivo de discussão,
Tá certo? Então, o conflito é saudável. O que não é saudável é o confronto, que aí já começa a ficar uma situação meio complicada, tá bom? Então, toda vez que vocês ouvirem falar em conflitos, vocês tenham isso como divergências de opiniões, tá certo? Deu para entender direitinho? Sim. Isto acontece no método dialético, né? Também, mais no método dialético, porque quando você fala, né, e você fala com outras pessoas, o conflito é gerado na hora em que algum componente lá da conversa, em que alguém lá da conversa vai contra as suas ideias, tá bom? Então, isso é através do método dialético. O que é mesmo o método dialético, que eu esqueci? É um diálogo argumentativo de duas pessoas. Isso, é um diálogo, né? Um diálogo argumentativo entre duas pessoas, certo? Porque diálogo é entre duas pessoas, né? Então, vamos lá. Deu para entender até aqui? Sim. Olha, agora chegou aí o conflito, né? Você expôs aí os seus argumentos, você tentou convencer o teu amigo ou quem quer que seja que esteja participando desta conversa aí, você tentou convencer. Só que aí o teu amigo ou alguém que está participando de uma conversa chega e fala: opa, eu não concordo com isso que você está falando. Por isso e por aquilo. Aí ele tem que apresentar os motivos porque ele não concorda com os argumentos do emissor da palavra, né? Do emissor do diálogo ou da conversa. Então, existe aí a contra-argumentação. O próprio título, né? Contra-argumentação é que vai contra os argumentos daquela pessoa que expôs ali os seus, né, os argumentos dela para defender alguma coisa. Então, olha só, a contra-argumentação ou contra-argumento é uma parte fundamental na produção de textos opinativos. O que é mesmo um texto opinativo? Um texto, por exemplo, eu tenho uma pesquisa, alguma notícia e eu quero opinar sobre ele, quero dar a minha opinião. É isso? Isto, um texto opinativo é aquele que é colocada a opinião de vocês. Muito bem, opinativo vem de opinião. Muito bem. Então, na produção de textos opinativos, sobretudo dos textos dissertativos argumentativos, que é o que a gente está estudando desde o início deste capítulo. Certo, gente? Então, contra-argumentar é ir contra, ir em sentido oposto àquilo que foi colocado de primeira mão nos argumentos da pessoa que está dialogando, ou da pessoa que está conversando, ou mesmo da pessoa que está escrevendo aquela tese que ela está defendendo, né? Então, tem sempre os contras aí, né? Olha só, como é que a pessoa que é contra, né, que é divergente aí da opinião de quem está escrevendo ou de quem está falando, como é que ela deve agir, né, para que o contra-argumento dela seja sustentado como uma ideia certa. O que ele tem que apontar aí? Vamos supor que eu estou conversando alguma coisa com vocês, aí a Kailane, ela é contra o meu argumento. Aí ela fala: não, professora, eu não concordo com você por esse motivo, aquele e outro, tá? Mas o que ela tem que focar, o que ela tem que focar aí? Ela tem que fazer com que os meus argumentos sejam fracos em relação ao dela, né? Então, ela tem aí que se colocar como esse contra-argumento, aí, essa oposição em que ela está conversando ou ou escrevendo uma tese, defendendo uma tese, ela tem que apontar os pontos fracos dos meus argumentos, para que
a opinião dela para que o ponto de vista dela, a contra-argumentação seja validada. Então, tem que apontar aí, eu concordo, eu não concordo com isso, porque eu vejo de uma outra maneira, ela vai argumentar lá e vai falar assim, ó, aqui onde você fala isso, ela tem que usar de um argumento mais forte e apontar o argumento fraco daquele que expôs aí a situação, que defendeu alguma coisa que ela discordou. Entendeu, gente? Então, vocês têm que apontar aí as fraquezas dos argumentos de quem colocou inicialmente aí o ponto de vista. Se você é contra, você tem que tornar o seu argumento mais forte do que o da pessoa que está falando, tá? E aí você tem que apontar essa fraqueza nos argumentos. Aí você consegue sustentar o seu argumento, que no caso aí é contra. Ok? Olha só, ao contrário da argumentação utilizada para expressar o ponto de vista do escritor e conferir maior propriedade nos textos, a contra-argumentação apresenta ideias opostas à argumentação. Por isso que você tem que fraquejar os argumentos iniciais do ponto de vista da pessoa que você não concorda com ela. Tá certo? Então, sempre tem que sustentar de dois lados, né? Tanto um lado quanto o outro, os argumentos têm que ser suficientemente fortes para vocês continuarem defendendo aí a tese de vocês. Combinado? Deu para entender o que é contra-argumentação? Sim. Sim. Oi, só um minuto. O próprio título já diz, né? Contra o argumento. Fala. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não. Não? Não. Então, contra-argumentar é ir de lado contrário, né? Oposto àquilo que foi colocado, tá certo? Vamos lá. Olha aqui. Até agora, nós falamos de estrutura textual dentro de uma dissertação, certo? Agora nós fizemos um pouquinho diferente, porque dentro de uma estrutura da dissertação, eu coloquei aí o diálogo argumentativo mais o contra-argumentação. Então, como é que fica a estrutura de uma dissertação aí em relação ao diálogo argumentativo e à contra-argumentação? Da mesma maneira. O que vai mudar um pouquinho é a parte do desenvolvimento e a parte da conclusão. Tá? Então, a estrutura obedece à mesma unidade. Introdução, que é a tese, desenvolvimento, que é a antítese, que eu vou explicar para vocês direitinho o que é a antítese, e a conclusão. O que vem na conclusão? Quando você faz uma dissertação escolar, você joga um problema para a introdução e depois você soluciona o problema na conclusão, certo? Certo. Na contra-argumentação, isso muda um pouquinho. O desenvolvimento aqui, a antítese, são ideias contrárias, né? Ideias contrárias. A antítese funciona muito no desenvolvimento do parágrafo, nos 2 parágrafos de desenvolvimento, né? Que ela vai contrair a ideia. Sentidos opostos. Antítese quer dizer sentidos opostos. É uma figura de linguagem, ou seja, melhor ainda, uma figura de pensamento onde existem aí os opostos, que eu vou explicar mais para frente, quando eu terminar de explicar a estrutura textual aí. Então, é isso. E aqui ó, no desenvolvimento, são os prós e os contras, onde você vai colocar a contra-argumentação, caso você seja contra o argumento colocado inicialmente. E a conclusão, você vai fazer o quê? Uma síntese de tudo, ou você vai abrir na conclusão uma nova tese.
né? Então, você pode finalizar a estrutura textual de uma dissertação contra-argumentativa, no final, ao invés de você resolver o problema, como na dissertação escolar, você faz uma síntese. Né? O que é fazer uma síntese? Um apanhado de tudo que foi falado e fecha com a síntese, fecha com um resuminho. Ou você pode criar uma nova tese na conclusão aí da sua dissertação. Deu para entender, gente, o que é isso? Sim. Ó, isso vocês não precisam copiar nem nada, tá? Que vai tudo no roteiro depois. Olha só. Então, vou falar um pouquinho aqui rapidamente. Ó, diante desta estrutura aqui, né, que eu falei para vocês, podemos afirmar que a contra-argumentação é explorada sobretudo no desenvolvimento do texto. Então, onde que vai a contra-argumentação? Nos parágrafos de desenvolvimento, tá? Nos parágrafos de desenvolvimento. Olha só, também chamado de antítese ou antitese, tá? Antitese é você ir contra a tese que foi exposta no início da sua dissertação, né? Vamos lá. Então, aqui. Para tanto, vale lembrar que a tese, apresentada na introdução do texto, refere-se ao assunto que será explorado e a antítese, por sua vez, vem apresentar os argumentos a favor e contra a tese inicial. Então, você colocou lá a tese, certo? Aí é o que eu falei. A partir do segundo, terceiro parágrafo, que você vai desenvolver aí, né, o seu ponto de vista, você vai falar dos prós e dos contras, né? Então, ó, ao mesmo tempo que você fala dos argumentos, olha só, refere-se ao assunto que será explorado, né? Vai referir-se aqui, no segundo parágrafo, ao assunto mencionado na introdução, e aí onde vão acontecer as antíteses, né? Ou seja, apresentar os argumentos a favor e contra a tese inicial. Então, os prós e os contras da tese inicial colocada na introdução da sua dissertação. Depois, ou seja, a partir das ideias contrárias, contra-argumento, o escritor tece sua proposta, que será concluída no final do texto, apresentando geralmente uma nova ideia, ou seja, uma nova tese. Né? Isso também acontece em alguns filmes. Se vocês observarem, às vezes vocês estão aí, principalmente em série, né? Vocês estão aí assistindo o filme e no final do filme existe aí a possibilidade de uma continuação, né? Isso seria, basicamente, uma nova tese. Então, a partir do momento que você, na conclusão, deixa aí uma nova tese, isso dá abertura para você continuar aí a sua discussão, né? Mesmo num diálogo. Às vezes o tempo é limitado, tudo, você fecha a sua conclusão num diálogo e aí deixa uma pergunta no ar, né? Esse tipo de situação dá margem a uma nova tese aí a ser defendida e discutida posteriormente. Tá certo, gente? Deu para entender direitinho como é a estrutura textual de uma contra-argumentação? Sim. Deu para entender direitinho? Ok. Aí, olha só. Eu coloquei aqui para vocês... a explicação de antítese. Tá? Antítese nós estudamos na parte da linguística da língua portuguesa. Então, é uma figura de pensamento, né? Quando a gente vai estudar as figuras de linguagem, a antítese é uma figura de pensamento que consiste em aproximar palavras de sentidos opostos, né? São palavras opostas no mesmo contexto. Olha só, antítese é uma figura de pensamento que acontece por meio da aproximação de palavras com sentidos opostos. Olha o exemplo que eu coloquei aqui, ó. O ódio e o amor andam de mãos dadas. Veja bem, aqui dentro desse contexto tem o ódio e tem o amor.
Não são sentimentos contrários? Ódio e amor, sentimentos contrários. No mesmo contexto, mencionados no mesmo contexto, denomina-se o quê? Antítese. Se vocês observarem na estrutura, na dissertação, antítese, se você tirar aqui o acento agudo do i, fica antitese, ou seja, contrária à tese. Tá? Então, a antítese é um recurso muito utilizado nas dissertações contra-argumentativas, tá? Então, olha só. Aí, ó, nesse caso, o termo ódio está posicionado ao lado de seu termo contrário, o amor. A antítese é isso, quando duas palavras opostas se posicionam na mesma direção, tá? No mesmo contexto. Olha o exemplo da tirinha aí. Sim, senhora, esta é a minha redação sobre dia e a noite. Onde está a antítese aí, gente? Sobre o tema? Oi? O dia e a noite. Dia e a noite, não são palavras que estão juntas e que têm um sentido oposto? Dia, claro, noite, escuro. Então, esse tipo de relação aí, dessas palavras estarem juntas de sentido oposto, denomina-se uma antítese. Então, o texto dissertativo contra-argumentativo é por antítese, ok? Olha só, o dia é quando a gente enxerga para onde vai. Adoro essas tirinhas. E a noite existe para a gente deitar na cama e se preocupar, né? É mais ou menos isso, né? É irônico também, né? Porque à noite deveria a gente deitar e dormir, né? Mas é onde nós começamos a pensar aí o que nós fizemos durante o dia, aí a coisa complica. Então, é isso, gente, né? Eu acho que acabou aqui, deixa eu ver se acabou. O que eu tinha para falar para vocês sobre esse... falei um tantão, né? Falei muito, tô até com a boca seca. Esse tantinho aí da prática da oralidade na página 17. Diálogo argumentativo por contra-argumentação. Então, essa estrutura que eu passei para vocês aqui, no texto, é texto quando aí alguém vai contra as suas, os argumentos, né, iniciais da tese a ser defendida, tá certo? Alguma dúvida em relação a isso? Não. É bem facinho, né? Assim, prestar atenção direitinho, ó, todas as... desde lá da Grécia Antiga já se argumentava e já iam contra os seus argumentos, né? E aí, fundamentado nisso, surge aí o texto, o gênero textual, a estrutura, né, de uma dissertação contra-argumentativa, onde aí a estrutura passa a ter uma diferençazinha aí, uma diferença entre a dissertação escolar, né? Que aqui no desenvolvimento eu digo os prós e os contras das minhas ideias, das ideias colocadas aí, dos argumentos, e a conclusão, podendo gerar aí uma nova tese. Deu para entender direitinho, gente? Sim. Sim? Sim. Alguém tem alguma dúvida? Não. Com isso, gente... Oi. Com isso, gente, nós fechamos aí o primeiro assunto, né, do capítulo 4 aí de vocês, do segundo bimestre, tá? O que é que vai cair na parte de redação? Dissertação. Tudo o que nós vimos sobre dissertação é que vai cair na prova, tá? Prova, caiu contra-argumento na dissertação também? Na prova? O contra-argumento vai também? Também, tá? Nós vamos fazer uns exercícios sobre isso amanhã, que eu vou postar no roteiro, e já vou postar no gabarito, porque as provas começam a semana que vem, né? Dia 8. Parece que vai do dia 8 até o dia 15.
né? Então, eu vou pedir o seguinte, que vocês, vamos supor que a minha prova de redação, a prova vai começar dia 8, vamos supor que minha prova de redação, a exposição, tá? Seja dia 12. Deixa para fazer a minha prova, na data marcada, porque às vezes eu posso postar uma coisinha interessante para vocês estudarem ainda mais. Então, procura fazer nas datas da prova mesmo, tá? E vai cair tudo que nós falamos sobre dissertação esse bimestre, tudo, tá? E com isso a gente vai fechou o primeiro capítulo, aqui o quarto, né, capítulo, e aí agora nós vamos só praticar com exercícios, combinado? Combinado. Ok. Amanhã eu solto o roteiro e vocês já viram o roteiro do livro? Já. Já? Vamos explicar isso direitinho, vamos fazer a análise dessa segunda parte na sexta-feira. Isso, que é a aula de português. Combinado? Oi, Combinado. Você pediu umas páginas no roteiro de redação. Você pediu a contra-argumentação que eu estava fazendo ontem. Você pediu para fazer os exercícios. Da página 9 a 12. Depois Sim. Então, o que eu vou fazer? Eu só falei que nós vamos praticar com exercícios para completar agora a apostila, né? Que falta. Eu já falei para vocês fazerem uma boa parte dos exercícios da apostila, não é isso? Sim. Eu vou passar amanhã o gabarito, né? Como eu sempre faço, eu vou passar o gabarito e a partir daí vocês vão fazer a correção. E qualquer dúvida vocês me perguntem, anotem as dúvidas para a gente aí comentar nas aulas. Combinado, gente? Ok, combinado. Bom, gente, é isso. Que horas são agora? Deixa eu ver aqui no meu... 42. Ainda tem uns 10 minutinhos ainda, mas se ninguém tiver mais dúvida, eu já vou encerrar a aula, que aí você já também se prepara para a próxima. Tá certo? Tá bom. Então tá. Alguma dúvida? Gustavo, Heloíse, Lara? Quem mais? Buda? Não, Então tá bom. Não. Qualquer coisa, vocês sabem onde me encontrar. Tá? Ou manda recadinho para os representantes da sala, que eles me comunicam, certo? Sim. Tá bom? Então tá. Gente, para vocês ainda que eu não cheguei na análise da segunda parte do livro, eu coloquei lá no grupo uma indicação de filme. Eu não sei se vocês já assistiram O Caçador de Pipas. É uma história lindíssima de chorar. Vamos chorar. E que mostra um pouquinho ali do regime talibã, que nós vamos estudar aí na sexta-feira, que é outra parte do livro A Outra Face, tá certo? Quem puder assistir, tem disponível no YouTube. Eu não sei se esse filme tem no Netflix. Se não tiver, eu já andei pesquisando lá, parece que tem no YouTube dublado. A imagem, às vezes, não é muito boa, né? Mas dá para vocês aí assistirem. É muito lindinho o filme e apresenta aí um pouco das características do regime talibã lá no Afeganistão, tá certo? E qualquer dúvida, aí a gente comenta depois lá na sexta-feira na aula do livro. Combinado, gente? Sim. Então tá, então eu vou encerrar. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não. Então tá. Bom, qualquer dúvida, vocês sabem onde me achar, certo? Tá, sim. Então tá, gente. Boa aula para vocês. Boa tarde aí. E um beijo. Obrigado, Pro. Tchau, Pro. Um beijo. Tchau, Pro. Tchau. Todo gostou disso.